Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Ave Maria. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, na sequência dos 6 primeiros livros da Sagrada Escritura, se a gente tirar o Gênesis, que é o primeiro deles, depois, nos 5 próximos livros seguintes, nós vamos ter o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico, o livro de Números, também Josué, que está dividido em 2 livros. Todos esses livros, eles narram uma única trajetória do povo de Deus. Na verdade, eles narram um evento fundante na constituição do povo de Deus, que se dá em 3 etapas, vamos dizer assim, né? A primeira etapa é a libertação da escravidão do Egito. A segunda etapa é a travessia entre o Egito e a Terra Prometida. A terceira etapa é a chegada, a entrada na Terra Prometida. Então, é uma grande parte do Antigo Testamento dando atenção a esse único evento. E é fundamental para o católico saber esse evento de frente para trás, de trás para frente, nos seus detalhes. Porque todos os anos a liturgia vai te dar a Quaresma como oportunidade para meditar estes eventos e fazer a aplicação prática desses eventos na sua vida, na sua história. Alguns pressupostos para a gente não fazer besteira, né? Primeira coisa, esse evento que é narrado na Sagrada Escritura não é uma metáfora, não é uma parábola, não é uma historinha. Narra-se um evento histórico à luz da revelação de Deus. Então, não é só a Sagrada Escritura que faz referência a esses eventos, a essa migração desse povo de uma escravidão no Egito até a sua terra. Então, outras fontes de outros povos também fazem referência a este evento. Então, o evento fundante do povo é um evento histórico. Não é uma falácia, não é um conto, não é uma historinha de 3 porquinhos. Então, isso é muito importante, o católico ter isso muito claro na sua cabeça. Porque nós corremos o risco de achar que as coisas são tão grandiosas e tão assim, uau, que a gente, não, mas isso aqui não aconteceu, isso aqui foi uma historinha que contou para o pessoal aprender alguma coisa. Não, é um evento, é um evento. Mas esse evento, por mais que ele seja histórico, nós podemos olhar para ele
e tirar dele uma aplicação prática da nossa vida, de forma que era como que se ali Deus estivesse apenas fazendo o ensaio da história, para que a história se concretizasse em nós. O destino, o objetivo daquele evento não era só aquele povo, era a igreja. Nós somos a meta daquele evento. Mas o que aconteceu ali acaba acontecendo conosco. Nós somos como que a atualização daquele evento, mas na sua plenitude. Porque ali o que acontece? Acontece uma libertação social, de uma escravidão social, que fez com que aquele povo peregrinasse no deserto e sofresse uma série de provações, e chegasse a uma terra, que era deles. A nossa história é isso, só que numa amplitude espiritual. Então também nós somos o objeto de uma escravidão. Também nós precisamos de uma libertação. Também nós precisamos atravessar um deserto. Também nós, durante um tempo, vamos peregrinar. E também nós temos uma meta. Mas é interessante, então, compreender bem o evento fundante, porque todos os detalhes dele se aplicam à nossa história. E não compreendendo ele, a ignorância da história faz que repitamos os erros que foram cometidos lá. Primeiro ponto que é importante a gente olhar nessa história, né? A travessia do povo do Egito até a Terra Prometida não era uma jornada longa. Não era uma viagem tremenda, assim, nossa, vamos ficar muitos anos peregrinando no deserto. Era uma viagem relativamente rápida. Era coisa assim de uma semana, 10, 12 dias, dependendo da toada, já resolveu o negócio. Mas aquele povo não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque quando eles chegaram às portas da Terra Prometida, e você pode ler isso nesses livros que eu apresentei para você, o povo chega lá e eles se deparam com um desafio. Eles veem que a Terra Prometida é tudo que Deus tinha prometido. Mas eles perceberam que a terra não estava abandonada. Tinha gente morando lá. Tinha um povo meio graúdo, um povo tudo marombeiro, o pessoal do CrossFit estava tudo acampado lá, os caras tudo tora. E o pessoal chegou e falou, rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Não vamos entrar aqui dentro, não. Olha o tamanho desse povo, rapaz, você ficou doido? Não, vamos entrar, não. Mas aí, nesse momento, já Josué já estava ali se organizando, porque ele era o braço direito de Moisés, e ele falou, não, nós vamos entrar sim, vamos passar o rodo em todo mundo, porque Deus falou que é nosso, pronto, acabou. E o pessoal falou, não, isso não vai dar certo, não, vamos voltar para o Egito, que lá pelo menos umas carninhas nós tínhamos garantida. Nesse momento, então, Deus castiga aquele povo com dureza. Vou parafrasear, claro que Deus nunca falaria isso, né? Mas, parafraseando, né? Seus cagões, vocês vão todos voltar para o deserto. Porque vocês não acreditam em mim, vocês são os covardes. Então vocês dão meia volta e volta para o deserto. E vocês vão ficar lá um tempo, até vocês aprenderem a me servir e a me obedecer. O povo ficou 40 anos batendo cabeça no deserto, dando voltas, e não chegava na Terra Prometida. Por quê? Porque ainda não estavam preparados. Assim também é a nossa história. E a Quaresma nos recorda isso todo ano. A nossa vida é o deserto. Nós já fomos libertados da nossa escravidão. Isso aconteceu no dia do seu batismo. Mas entre o seu batismo e a sua entrada na Terra Prometida, que é o céu, que é a nossa Jerusalém Celeste, existe uma jornada. E essa jornada vai demorar quanto tempo? Os judeus demoraram 40 anos. Tem uns aqui que já tem uns 20 anos que estão caminhando. Os bichos estão bonitos ainda, está sarado, não tem pé de galinha. Tem uns aqui que já estão com uns 40, 50. A Terezinha já tem 180 anos que está peregrinando. Está ali que já está o pó da gaita. Mas quanto tempo nós vamos peregrinar? Não sabemos. Mas nós temos uma vida inteira para aprender a ouvir a Deus, servir a Deus e caminhar como Deus quer. Para que assim nós possamos entrar na Terra Prometida. Mas agora, essa caminhada nesse deserto, que é a nossa vida, ela está sujeita a provações. Se você ler a história do povo, você vai perceber que foi muita confusão durante esses 40 anos. A nossa vida também está sujeita às dificuldades. E agora aqui vem o ponto já crucial da nossa meditação de hoje, né? Nós precisamos aprender a distinguir que tem coisas na nossa vida, tem dificuldades, que sim,
São dificuldades do cotidiano. Nós estamos sujeitos aí a muita coisa complicada. Nós temos aí pessoas ruins vivendo ao nosso lado. Nós temos pessoas desonestas. Nós temos pessoas que realmente, assim, querem fazer o mal. Isso é fato, existe, certo? E também nós não podemos abrir mão da nossa fé e aceitar que não existe só uma maldade disseminada no mundo, que não tem só pessoas ruins. A nossa fé nos dá a certeza de que existe mais do que pessoas más. Existe o mal, existe o diabo, existe Satanás, existe o capiroto, existe. Isso é um dogma da nossa fé. Se você, por um momento, começar a duvidar da existência dessa entidade maléfica, você não só deixou de ser católico, você já deixou de ser cristão, já deixou. Então, cuidado. Porque hoje nós vivemos num tempo em que existem dois extremos. O extremo de lá é o extremo que acha que tudo é culpa do capeta. Tudo. E o extremo de cá, tão perigoso quanto, nega a sua existência, acha que o diabo é uma invenção da igreja medieval, que a igreja inventou isso para poder deixar o povo meio com medo, para o povo poder ficar submisso ao poder da igreja, né? A gente domina vocês, essas mentes fracas com essas nossas mitologias, né? Então são dois extremos. O extremo de lá, que tudo é do capeta, é perigoso. É muito perigoso. Eu tive uma paróquia uma vez que tinha uma renovação carismática lá, meio hardcore, assim, desequilibrada, e o capeta lá tocava piano e sambava e dava cambalhota, porque tudo era o capeta, né? Um belo dia, num domingo, à tardezinha, por volta de umas 4h30, depois de eu ter celebrado já 3 missas, 2 no sábado, 3 no domingo, atendido 432.617 confissões, cheguei em casa, eu ia deitar para tirar um cochilo, o telefone tocou. Besta do padre atender telefone dia de domingo, né, gente? Eu não sei por que eu faço isso até hoje, atendi, né? Padre, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, o capeta tá na minha filha! Tá, filha, mas como assim o capeta? Padre, tá aqui, o trem tá feio, ninguém consegue segurar ela, padre, faz alguma coisa. Aí eu pensei, né, bom, capeta, diabo, exorcismo, Jesus já tinha adiantado. Tem que ter jejum e oração. Naquele domingo, extraordinariamente, eu acho que eu tinha rezado pouco e comido muito. Eu falei, filhinha, fala para esse capeta esperar um pouquinho aí. Eu vou celebrar mais uma missa para garantir e depois da missa eu vou ir. Acho que eles não gostaram muito da minha proposta, procuraram um padre um pouquinho mais ignorante do que eu, e o padre foi lá fazer o serviço, né? Chegou lá, estavam os homens segurando a mulher. Agora a narrativa já é ele me contando, eu não vi nada, né? Então pode ser que tenha algum pouco de exagero, não sei. Mas ele já chegou lá e disse que a menina já estava lá, os homens segurando ela, eu pensei... Que queres aqui, ministro de Cristo? E o padre olhou, né? Chegou perto. Não se aproxima de mim, não. Nós somos muitos. O padre armou a mão e bifa na cara. Bah! Rapaz, mas afinou a voz na mesma hora e gritou: que é isso, padre? O senhor ficou doido, mãe? Como assim, mãe? Saiu com a bifa? Mas que capeta frouxa é isso aí? Assim, graças a Deus que foi ele, não foi eu, né? Porque aí ia dar muito ruim. Mas então, esse é o extremo errado. Tudo é o capeta. Então, ai, padre, eu estou com a dor aqui na minha cabeça, eu acho que é um encosto, um espírito, o que eu faço? Eu dipirona, 1 grama. Tem alergia ou não? Não, se tiver, toma outra coisa. Tem paracetamol, mas dipirona geralmente resolve. Acaba com o rim, mas é uma beleza para a cabeça. Então, ai, padre, não sei o quê, eu estou com aqui um mal-estar, um negócio aqui, almoçou hoje muito, sim, muito, azia isso. Então, assim, não é o capeta. Então, assim, esse extremo é perigoso. Perigosíssimo. Mas o outro extremo, tanto quanto... o capeta é uma invenção, brincadeira, isso aí é coisa da igreja. Então, assim, o evangelho de hoje, ele está para nos dizer, primeira verdade, dogma de fé, o demônio existe. Isso é um fato, pronto. Segunda verdade que o evangelho hoje nos revela, o demônio pode agir de muitas formas. O demônio pode agir, por exemplo, com uma possessão demoníaca. Pode, eu não estou aqui negando o fato que isso existe. Não estou, existe, é fato, pode.
Mas não é interessante para o diabo essa estratégia. Não é. É uma estratégia mais como que desesperadora dele, para fazer o mal para nós, porque ele nos odeia com todas as forças, e ele quer nos fazer sofrer. Mas ele não ganha benefícios para a sua empresa fazendo isso conosco. Porque a sua grande finalidade é o quê? Qual é o objetivo do diabo? Ele quer nos perder a todos, sem exceção. Ele não quer que nenhum de nós tenha a alegria de ver aquilo que ele tinha possibilidade de ver e nunca viu e nunca verá. Deus face a face. Então ele nos odeia com todas as forças. E se puder nos impedir, ele o fará. Mas ele só tem uma forma de fazer isso. Como que é? Respeitando a sua liberdade. Ele não pode te obrigar a não querer Deus. Ele não tem esse poder. Mas ele pode te apresentar propostas e influenciar você a escolher não Deus. E como que ele faz isso? Tentação. Essa é a estratégia de Satanás que funciona. Essa é a estratégia que ele começou lá na inauguração da empresa, com Adão e Eva. É a estratégia que funcionou e é a estratégia que ele usa até hoje. Então, por isso, hoje é complicado, porque a gente tem uma excessiva quantidade de filmes, de produções, de mídia, que faz com que a gente acabe, às vezes, satirizando a presença do inimigo, de Satanás. Você pega esses filmes de exorcista aí que tem de, nossa senhora, lixo, lixo, lixo. Sobra 1, 2 que escapa, o resto tudo porcaria. Você pega naquele trem, a menina urrando, vomitando vitamina de abacate, rodando o pescoço, andando de costas, parecendo uma aranha. Então, assim, ridículo, ridículo, ridículo. Então, aquilo ali faz com que ou a pessoa desacredite, ou não sei, que benefício que pode ter vendo uma porcaria daquela. Mas a estratégia do diabo não é aparecer em confusão e fazer a gente ter medo dele. Não, não. A estratégia dele é fazer com que nós tenhamos a certeza de que ele não existe. Porque sem ele na equação, o que nos impediria de tocar o terror, de fazer o mal? Se não existe um inferno, se não existe uma punição, se não existe nada, vamos ser bons só pelo bem? Tudo bem que uma alma nesse mundo foi capaz de dizer, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que se ela tivesse certeza absoluta que ela iria para o inferno, ainda assim ela amaria a Deus e faria o bem. Então essa é a exceção da regra, mas e nós? O padrão, né, da humanidade. Então a estratégia do diabo é fazer que nós não creiamos na sua existência. Por isso que as seduções dele precisam ser bastante discretas. E elas partem de que pressuposto? Guarde isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Todas as tentações do diabo funcionam sobre este mesmo paradigma. O diabo só é capaz de tentar você com algo que já exista no seu coração como desejo. E não um desejo que ele colocou lá, mas que Deus colocou lá. O diabo nunca vai nos tentar com algo que não queiramos. Nunca. Quando o diabo tentou Eva, a primeira tentação descrita no livro do Gênesis, ele faz-lhe a seguinte proposta: coma desse fruto e você será como Deus. Havia no coração de Eva, como há no seu e no meu coração, um desejo de sermos como Deus. Porque Deus colocou isso em nós. Era plano de Deus que de alguma forma Adão e Eva fossem unidos a ele na divindade dele. Mas a proposta do diabo é: sereis como Deus, sem Deus. O sonho de Deus era: sereis como Deus, com Deus. Pequena conjunção, muda tudo. Nós hoje somos como Deus, em Deus, através de Jesus Cristo. Mas nunca seremos como Deus, sem Deus. Por isso que todas as tentações que o diabo for fazer com você, parte da existência de um desejo lícito que está no seu coração. Existe um desejo no coração de um homem se unir a uma mulher, constituir uma família, se apaixonar, sentir uma atração. Mas para você fazer desse desejo, colocado ali por Deus,
a possibilidade de olhar para uma mulher ou para um homem como objeto, desejá-los apenas para satisfazer um desejo erótico e jogá-los fora depois de satisfazer-se, isso não foi Deus que colocou no coração de um homem e de uma mulher, mas é o desejo verdadeiro deturpado, destruído. O diabo tenta Jesus hoje com a fome. A fome para nós, ela toca numa necessidade. Não estamos falando aqui agora nem de desejo. Se você não come, você fica com fome. Você tem que comer. Se não comer, você morre. Pronto. Mas agora o diabo ele é capaz de pegar essa necessidade e distorcê-la, ao ponto de nós acreditarmos que a felicidade está no fundo do próximo prato que a gente vai comer. Eu como porque ali eu vou encontrar a felicidade. Eu uso as pessoas porque ali eu vou ser feliz. Eu bebo porque depois que eu estiver no grau eu vou ser feliz. Então, o diabo ele é capaz de distorcer todos os desejos. Por isso que é importante que na quaresma, e o primeiro domingo da quaresma sempre começa com as tentações, sempre. Todo primeiro domingo você vai ouvir esse evangelho. Ele muda o evangelista, mas o evangelho é o mesmo. Um grande empenho que Satanás fará ao longo de toda a sua quaresma, e esse empenho já começou, você aí, por favor, não levanta a mão e grita assim, padre, eu testemunho, é desse jeito comigo. Fica quietinho, mas um grande empenho de Satanás agora nesse momento, porque ele está promovendo toda uma revolução no inferno agora. Ele está organizando, já tem plano de carreira para os capeta que atingem meta, já tem abono aí de salário, já tem cartão de Sodex com vale alimentação aí para a galera. Se eles conseguirem a meta. E qual é a meta? Colocar no seu coração um medo excessivo de você se confessar, de você querer receber de Deus o perdão, de você começar bem a sua quaresma. Vai ficar aí dentro aí uma inquietação. E mais uma vez insisto, ele parte de um desejo natural que Deus colocou em nós. Em todos nós é natural que nós não gostemos que as pessoas vejam o que há de pior em nós. É natural. Ninguém quer que as pessoas vejam o podre dela. Você quer que as pessoas vejam aquilo que é belo, aquilo que brilha, aquilo de melhor em você. Ninguém quer revelar a podridão. Por isso que é natural que ninguém goste de confessar. Ninguém. Eu tenho o quê? Uns 47, 60 anos de padre. Nunca entrou um penitente no confessionário e se ajoelhou e falou, nossa, padre, que bom que o senhor está aqui. Eu gosto tanto de confessar. Nossa, eu adoro falar para o senhor tanto que eu não presto. Nunca apareceu esse cara. Nunca. E se ele algum dia aparecer, eu vou me levantar. Vou começar a me afastar gradativamente. Fazer o som bovino, né? Vou embora. Eu não vou ficar com esse cara dentro do confessor. É doido. Precisa de um psiquiatra. Então, assim, ninguém gosta disso. Ninguém. Você acha que esse povo fica aqui sentado querendo confessar? Eles ficam aqui felizes. Olha, que ali tá rindo, que é doido ali, ó, tadinho. Ninguém gosta, ninguém. Então, a gente entra ali agoniado, trancado, passa nem Wi-Fi. Então, assim, a gente tá ruim ali. E o diabo vai se servir desse nosso medo natural de não querer expor o que nós não temos de bom e vai querer nos convencer de que não, preocupa com isso agora não. Deixa para depois. Espera um mutirão. Espera uma outra ocasião. Espera ver um padre surdo. O padre William está ouvindo que é uma beleza. O padre Natal morreu. Ele não está por aqui mais, viu? Está no céu, já na glória. Assim espero, assim creio. Então, assim, espera outra circunstância. Hoje não. Hoje não. Amados irmãos e irmãs, essa tentação, ela pode fazer com que a sua quaresma seja idêntica a muitas quaresmas da sua vida. Nada. Não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Mas é necessário então que nós nos coloquemos com um propósito muito claro. Eu quero ser melhor. Eu sei que eu preciso da graça de Deus. Eu sei que eu preciso do perdão de Deus. Eu sei que eu preciso do sacramento. Vai começar a ecoar aquela velha ladainha na sua cabeça, né? Não, esse trem de confissão é coisa que a igreja inventou. Não precisa de confessar com o homem, confessa com Deus, né? Então pega o seu Evangelho de São João, capítulo 20, 21, rasgue e põe fogo.
Porque não foi a igreja que inventou esse negócio. Foi Jesus ressuscitado que aparece para os apóstolos e diz: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Fim de história. Então por isso é necessário que hoje nessa Santa Missa nós nos convençamos dessas verdades. Sim, o diabo existe. Sim, ele quer a nossa destruição. Sim, existem meios para nós vencermos essa batalha. Mas sim, nós somos livres. E podemos querer e podemos não querer. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, eu te convido a colocar bastante atenção nessa luta que está dentro de você. E ver até que ponto isso aí é uma mera ação humana, um mero medo, uma mera preocupação. E até que ponto isso aí realmente é o inferno inteiro empenhado em que você continue o enguiço que você é. Que eu te pegue, hein, rapaz? Mas se eu te pego agora é traumatismo craniano ali no degrau ali, hein? Tô brincando. Até que ponto é ele querendo destruir a nossa chance de nos converter verdadeiramente nessa quaresma, né? Então, por isso, pede a Deus essa graça. Pede a Deus a graça de te vencer. De vencer essa dureza. De vencer todas essas falácias nas quais você talvez há anos se rodeou. Ah, eu não peco, eu não mato ninguém, não roubo, não traio. Eu não preciso disso. Para. Pede a Deus a graça de você ser vencido pela fé que você professa. Já que você se diz católico, então essa é a sua fé. Então dobra o seu joelho, pede perdão e se compromete à mudança. Se compromete a ser melhor, para que assim verdadeiramente ao longo de toda essa quaresma, nós possamos colher frutos fantásticos, porque começamos bem, começamos na transformação e vamos caminhar num caminho de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.